Nós então damos início ao nosso estudo de hoje, estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, capítulo 3, Lei do Trabalho. Nós vamos para o nosso primeiro item, necessidade do trabalho, é o nosso tema de hoje. Iniciando então aqui mais um novo capítulo para nos ajudar em nossas reflexões. Aqui nós terminamos então, no nosso último encontro, a lei de adoração, e aqui nesse novo capítulo, Lei do Trabalho, nós temos 2 itens que nós vamos estudar, que é a necessidade do trabalho, que é o primeiro item, e limite do trabalho e repouso, que é o nosso segundo item. Então Kardec trouxe aqui algumas considerações importantes abordando sobre a necessidade que o homem tem de se desenvolver. Então, e esse desenvolvimento, ele se dá através de diversos aspectos. Ele se dá no aspecto físico, ele se dá no aspecto moral, no aspecto intelectual, no aspecto espiritual. Então, esse desenvolvimento faz parte da nossa natureza. Todos nós, então, somos impulsionados a buscarmos esse aperfeiçoamento. E a natureza, então, e quando nós citamos natureza, inclusive Kardec, bom dia, Ram. Inclusive, quando Kardec trata de natureza, ele coloca, ele apresenta para nós aqui com letra maiúscula, representando exatamente a lei da natureza, tratando também da própria lei de Deus. Então, Deus, ao nos elaborarmos como criaturas, nós podemos entender que acrescentou esse importante ingrediente que é uma busca natural pelo nosso desenvolvimento. Então, alguns desses aspectos que eu trouxe para vocês, então, tanto físico, como moral, como intelectual e como espiritual, nós percebemos que moral, por exemplo, ele se dá através das nossas relações uns com os outros. Naturalmente, então, nós agimos dentro de um círculo social e, naturalmente, nós obtemos uma resposta daqueles com quem nós convivemos. Uma resposta positiva, dependendo da forma como nós agimos, ou uma resposta negativa, dependendo também das nossas escolhas. Então, com o passar do tempo, nós vamos, através desse retorno, ou como nós conhecemos, através desse feedback, nós então vamos nos moldando, o nosso caráter a partir da resposta às nossas ações. E no relacionamento de toda a ordem, então, um relacionamento social, um relacionamento afetivo, um relacionamento religioso, qualquer ambiente que nós frequentemos, então, moralmente nós vamos nos desenvolvendo. Fisicamente, nós nos desenvolvemos através de atividades físicas espontâneas, aquela que nós realizamos, por exemplo, como uma atividade esportiva, como uma atividade recreativa. Então, o nosso físico vai se desenvolvendo e nós vemos isso, por exemplo, nas crianças, desde o início, quando começam a dar ali os primeiros passos, é o fortalecimento das pernas, é a manutenção do equilíbrio, é a noção de espaço. Depois ela vai para a escola, começa então com aquelas brincadeiras que as tias carinhosas começam a aplicar, para trabalhar também coordenação motora, fazer um trabalho em equipe. Depois, quando começa a avançar um pouco mais, já começa a alcançar também ali atividades esportivas na escola, seguindo regras, seguindo objetivos, tendo motivações através da competitividade. E depois, então, nós escolhemos, através de uma atividade física simplesmente por condicionamento físico, nós optamos então fazer uma caminhada, nós optamos em praticar um esporte, Então, de diversas formas, nós vamos então escolhendo quais são as atividades que nos agradam e, como uma busca natural, nós percebemos que através desse desenvolvimento nós temos uma resposta na nossa própria saúde. Então, aquele indivíduo que vive, por exemplo, de uma forma sedentária
E é importante a gente sempre lembrar que a palavra sedentarismo, ela veio de um passado muito distante, quando os nossos ancestrais, que viviam então como caçadores, como pescadores e coletores, e viviam também como nômades, buscando sempre ali um espaço para poder se estabelecer temporariamente, até que tenha ali, né, consumido todos os recursos para a sua alimentação, para a sua sobrevivência, ele vai então em busca de outro ambiente. Aí então até que ele começou desenvolvendo o seu intelecto, através desse trabalho em busca da sua sobrevivência, ele começou então a se tornar sedentário, que era exatamente ali se estabelecer num local, e nesse local então ele desenvolver as suas atividades, que seria, por exemplo, a construção de uma residência, a domesticação de animais, a domesticação de plantas, o estabelecimento de regras numa convivência social. Então ele começou, através desse sedentarismo, viver, né, de uma forma agora estabelecida, de uma forma fixa, se desenvolvendo dentro de uma pequena comunidade. Só que essa expressão sedentarismo, essa palavra na atualidade, ela traz para nós uma outra conotação, e uma conotação bastante pejorativa, né, uma expressão bastante pejorativa, porque o indivíduo sedentário hoje, com a ideia que nós temos na atualidade, é aquele indivíduo que não pratica nenhum tipo de atividade, aquele indivíduo que come mal, que dorme mal, que não se desenvolve de qualquer forma, né? Então ele simplesmente vive de uma forma estagnada. Então esse é o sedentarismo. E é claro que as nossas ciências médicas se preocuparam com isso e começaram a avaliar as consequências desse sedentarismo. Então avaliaram, por exemplo, os nossos hábitos. Então era aquilo que nós comíamos, aquilo que nós comemos, aquilo que nós ingerimos, quais são os vícios físicos que nós acabamos alimentando, no caso, por exemplo, o tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, o excesso de café. Então começaram a fazer esse estudo mais amplo e analisaram, obviamente, as consequências disso no nosso organismo. E começaram a perceber quais eram as doenças, então, que surgiram a partir desses novos hábitos que nós começamos, então, a cultivar. E aí vieram as doenças gástricas, vieram as doenças respiratórias, as doenças cardiológicas, as doenças neurológicas, enfim, né, as próprias doenças ortopédicas, porque vieram dores, doenças metabólicas, como é o caso, por exemplo, da obesidade. Então, tudo isso analisado a partir dessa postura de falta de desenvolvimento físico, e esse desenvolvimento físico continua sendo exatamente fazer com que nosso organismo trabalhasse da forma mais adequada possível, e o sedentarismo vinha exatamente como oposição a essa condição que nós adotamos. Depois nós falamos também, então, saindo um pouco da parte física e daquela parte moral que nós já tratamos, vem agora então a parte intelectual. E lembrando que a parte física também, ela se desenvolveu fisicamente. O fato de nós termos que sair de casa, acordar cedo, criar um hábito de alimentação, a gente vai trabalhar, desenvolve ali uma atividade. E aí também já entra uma questão interessante que o próprio professor Mário Sérgio Cortella, ele traz, né, filósofo que nós conhecemos dos vídeos que nós encontramos no YouTube, no Facebook, né? Então ele fala bastante sobre a diferença entre trabalho e emprego. E ele lembra sempre, né, que o trabalho, que o emprego seria para nós uma fonte de renda. O trabalho é uma atividade que nós desenvolvemos que serve para nos proporcionar prazer. Aquele que tem um emprego em que ele consegue sentir prazer, então ele é um felizardo, principalmente nos tempos atuais, onde existe ali tanta competitividade, tantas necessidades e poucas vagas, né, podemos dizer assim. Então a gente vai ocupando uma posição que seja suficiente para nos proporcionar a nossa subsistência, né? Então eu trabalho, recebo um salário, pago as minhas contas e continuo trabalhando, e se isso não me atender àquela necessidade da busca do prazer que eu tanto preciso, isso se torna para mim uma atividade estressante. E aí então nós vamos adoecendo, nós vamos nos aborrecendo, né? E a gente vai falar sobre a questão do repouso no nosso próximo encontro. E também tem essa questão do próprio estresse,
que nós vamos vivendo, né? Porque existe uma diferença entre cansaço físico e o cansaço mental. O cansaço mental é representado pelo próprio estresse, enquanto que o cansaço físico, ele vem de uma atividade física que nós realizamos que não necessariamente seja algo estressante. No caso, por exemplo, para quem gosta de dançar e fica ali horas dançando, no final daquela atividade ela se encontra ali esgotada fisicamente, mas absolutamente recompensada pelo prazer que aquela atividade proporciona. Para quem gosta de uma atividade física, no caso, por exemplo, de um esporte, né, vai jogar a sua bola, vai fazer a sua caminhada, faz ali a sua natação, faz ali aquela sessão numa academia, sai fisicamente cansado, mas mentalmente desestressado, mentalmente satisfeito em termos de busca de prazer. Então hoje, quando nós falamos também na questão do trabalho, nós não vinculamos necessariamente a atividade do trabalho, que é exatamente aquele ingrediente que todos nós temos em busca do nosso aperfeiçoamento, para uma atividade profissional, que é ali o emprego que nós temos. Então a gente fica sempre relacionando aquela ideia de que quando eu terminar ali a minha vida profissional, eu vou então me aposentar, e aí então eu não tenho com o que mais me preocupar. E aí nós já falamos também sobre aquela ideia de conforme a gente vai envelhecendo e chega naquele momento em que nós não mais desenvolvemos nenhum tipo de atividade, é ali que começa o verdadeiro problema, ou começam os verdadeiros problemas, né? Principalmente nas questões emocionais, nas questões psíquicas, porque aí o indivíduo deixa de se tornar produtivo, embora ele receba a sua renda pela aposentadoria que ele tem, mas essa renda não o satisfaz psiquicamente, porque como nós todos temos como mecanismo natural a busca do aperfeiçoamento através de uma atividade que nós desenvolvemos, que vai nos ajudar no desenvolvimento físico, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento moral, essa estagnação gera em nós então uma série de problemas. E é aí que nós encontramos, né, principalmente nessa fase, né, da melhor idade, ou da terceira idade, ou da quarta idade, né? Porque hoje nós temos ali uma expectativa de vida maior e estamos vivendo muito mais do que no passado, então nós chegamos agora numa quarta idade, porque a terceira idade já não se torna mais improdutiva, como acontecia no passado. Nós falávamos que um idoso, por exemplo, ele era incapaz. Hoje nós temos, pela própria evolução da nossa ciência, da nossa medicina e das atividades, né, que nós desenvolvemos, que essa terceira idade, ela é uma terceira idade produtiva, não tão rentável fisicamente como acontecia durante a juventude, mas psiquicamente absolutamente ativa. Então uma quarta idade começou a surgir, que é exatamente aquela idade mais avançada, em que exige ali um cuidado maior, umas atividades diferenciadas, né? Então nós percebemos que quando chega nessa fase entre terceira e quarta idade, é muito comum o fato de encontrarmos doenças emocionais e doenças psíquicas geradas exatamente por falta de atividade. Então vem ali aquela depressão. No caso, por exemplo, de mulheres, principalmente, costumam ficar muito deprimidas. Homens também ficam deprimidas, mas aí acaba se associando, por exemplo, ao alcoolismo, dependendo da idade e do tipo de atividade que aquele indivíduo desenvolvia, né? Então tudo isso vai surgindo para nós como consequência da falta daquilo que para nós é natural. Então, quando Kardec pergunta aqui para nós, né, na 640, se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, nós entendemos como sendo uma necessidade que todos nós temos em busca desse desenvolvimento. Então, quando nós falamos sobre também a parte de desenvolvimento intelectual, que faz parte desse conjunto, as atividades que nós realizamos também nos impulsionam a essa situação, a essa condição. Porque todos nós queremos, por exemplo, encontrar soluções para tudo aquilo que nós desenvolvemos. E quando nós falamos em trabalho, né, no passado, era muito comum nós tratarmos de trabalho como uma atividade física, uma atividade braçal, e não uma atividade intelectual. Então até mesmo, né, Leandro Carnal, que também é outro pensador da nossa época contemporânea, ele comentava, né, que a atividade dele, sendo essencialmente intelectual,
por ser historiador, por ser professor, né, e trazer para nós todas essas ideias, ele comentava que em casa, por exemplo, muitas vezes ele ficava fechado ali na sua biblioteca, sentado numa poltrona lendo. E aí então era aquela ideia, né, se ele está parado, não faz nada, e ele está lendo, significa que ele está desocupado. Então assim, né, sai dessa poltrona e faz alguma coisa de útil na sua vida. E na verdade ali, a atividade intelectual é uma atividade. Só que sempre no passado nós relacionávamos isso, né, esse tipo de atividade a algo braçal. Depois de um certo tempo, quando nós saímos da atividade braçal, veio a atividade remuneratória. Ou seja, né, tudo aquilo que você faz precisa ter uma resposta financeira. Então aí já entra uma outra situação que muitos de nós enfrentamos, né, que é o trabalho voluntário. Então você sai de casa, você trabalha o dia todo, e aí você volta cansado, mas volta com aquela satisfação, já que sendo voluntário você faz aquilo que você gosta, mas aí você não tem nenhum retorno material, nenhum retorno financeiro. E aí então vão dizer, por que você não faz alguma coisa realmente útil? Não relacionando o trabalho que você faz, mas obrigatoriamente colocando o retorno financeiro, a recompensa pelo trabalho, pelo esforço que você faz. Então a gente vai percebendo assim que a nossa sociedade ela vai de época em época mudando os seus conceitos a respeito do trabalho. Primeiro, o trabalho tem que ser braçal, não pode ser intelectual. E nos tempos atuais, principalmente onde nós temos tanta tecnologia, né, tudo facilita para nós. As máquinas fazem o nosso trabalho de um modo geral. Então nós temos tempo de nos desenvolvermos intelectualmente, fazendo com que o trabalho que nós realizamos também seja para nós algo que exija o nosso desenvolvimento intelectual, principalmente, né, na atualidade onde nós temos tanta tecnologia, onde nós temos tantas atividades complexas, em que o desenvolvimento intelectual é uma necessidade para desempenharmos as nossas funções. Embora encontremos ainda, né, uma atividade braçal muito presente ainda no nosso tempo. Então, nós vamos procurando as soluções para tudo aquilo que nós realizamos. E aí, então, o intelecto começa a se desenvolver. Nós vamos, então, por exemplo, no nosso trabalho, num trabalho de escritório, num trabalho doméstico, porque a ideia também é que você trabalha fora de casa. As mulheres, durante muito tempo, enfrentaram e ainda enfrentam na atualidade, né? O que você é? Eu sou dolar. Né? Me lembro que antigamente se colocava essa expressão, né? Uma mulher que não trabalhava, ela era dolar. E esse dolar ele vinha com um tema tão pejorativo, porque dizia, né? Se ela é do lar, significa que ela não produz. E ela não produz porque ela não tem remuneração. Mas Deus sabe, né, o que se faz dentro de uma casa, que é ali quase que 24 horas por dia, porque mesmo dormindo, se encontra ainda de plantão, né, caso aconteça alguma coisa durante a madrugada. Então é 24 horas intensas de atividades, porque enquanto se dorme também, o pensamento já está preocupado, né? O que vai ser do dia seguinte, quais são as minhas atividades, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que consertar, o que eu tenho que limpar, o que eu tenho que criar, o que eu tenho que comprar. Tudo isso faz parte daquela atividade chamada de doméstica. Então até mesmo em casa, trabalha-se muito, mas se valoriza pouco. Então são esses conceitos que a nossa sociedade vai criando, né, relacionando essa ideia de trabalho com o emprego. Então o emprego serve para nós, para a nossa subsistência. Mas o trabalho em si é uma necessidade que nós temos para o nosso desenvolvimento em todos esses aspectos, né, físico, intelectual, moral e até mesmo espiritual. André colocou, né, técnica administrativa, psicologia social e sabe-se lá mais o que, né? Pois é, medicina, psiquiatria, tudo isso junto também. Então vão se somando essas atividades todas. E aí então quando se coloca que a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, nós percebemos então que nessa fase inicial do nosso desenvolvimento, essa fase ela é quase que uma imposição. Nós precisamos trabalhar para sobreviver.
Se nós não trabalharmos, nós não sobrevivemos. Então, inicialmente, uma atividade que nós realizamos não é uma opção nossa, até porque se fosse uma opção, nós viveríamos simplesmente em busca de prazeres, saciando ali, né, as nossas necessidades ainda primitivas, sem nos desenvolvermos. Então nós precisamos necessariamente dessas atividades para a nossa sobrevivência. Então, ai de nós se não fizermos nada para sobreviver. No passado, então, nós tínhamos que caminhar, nós tínhamos que caçar, nós tínhamos que coletar. Depois, então, vivendo naquela condição sedentária, nós continuávamos, então, precisando da troca de serviços. Eu faço alguma coisa em troca de alguma recompensa. E aí, então, eu vou ter a minha comida, eu vou ter a minha moradia, eu vou ter ali a minha roupa, eu vou ter a minha sobrevivência de um modo geral. Depois que a sociedade começou a se organizar, eu comecei então a ser assalariado. Mas aí assim, vamos imaginar que eu viva num lugar em que eu não precise de nada para poder sobreviver. Eu tenho comida de graça, eu tenho moradia de graça. O que exatamente eu vou fazer da minha vida? Eu vou viver em busca de prazeres, né? E esse prazer, de um modo geral, não é útil, não é produtivo. Então a gente percebe que a própria lei da natureza nos colocou nessa condição de um trabalho em busca da sobrevivência quase como uma imposição, porque nós não temos ainda intelectualmente, moralmente e também espiritualmente um estado que nós tenhamos alcançado em termos de evolução para trabalharmos de uma forma espontânea, trabalharmos de uma forma natural. Então nós somos obrigados a fazer isso. Tanto é assim, como eu comentei com vocês, que nós trabalhamos profissionalmente, e aí então quando acaba o nosso tempo e nós nos aposentamos, geralmente os aposentados ficam ociosos. E essa ociosidade, na verdade, é uma paralisia no próprio desenvolvimento do espírito. Então, infelizmente, a natureza acaba nos forçando a isso tudo. Quando nós alcançarmos um grau de evolução, nós perceberemos que sim, eu trabalho durante muito tempo para a minha sobrevivência, mas depois que eu não precisar mais sobreviver, eu vou trabalhar pela vontade de trabalhar. Eu vou trabalhar para fazer aquilo que eu gosto, para fazer aquilo que precisa ser feito, para fazer aquilo que precisa ser transformado, seja através de uma atividade individual que eu faça, seja através de uma atividade coletiva, seja para me beneficiar, seja para beneficiar a minha família, seja para beneficiar a sociedade. Então eu vou sempre buscar alguma atividade para fazer com que eu me sinta produtivo, independente do objetivo. Não importa para quem eu trabalhe, não importa o que eu faça, o que importa é que eu faça alguma coisa. Só que para chegarmos nesse ponto, né, há a necessidade da transformação da mentalidade do indivíduo, espiritualmente falando. Porque ele vai dizer assim, eu tenho a necessidade de ser produtivo. E a gente vê muito isso, né, ao estudarmos a doutrina, vemos ali a grande mobilidade ou a grande mobilização que existe no plano espiritual, onde todos os espíritos trabalham. E somente aqueles que são ociosos são aqueles que se encontram ainda num estágio de desenvolvimento ainda inferior, ou ainda atrasado, vamos dizer assim. Então são aqueles espíritos que querem, né, apenas satisfazer os seus prazeres, e não trabalharem pela necessidade de serem úteis. E precisam ser convencidos a fazerem alguma coisa para se tornarem produtivos, né? E é por isso que nós, como eu já comentei com vocês várias vezes, nós vemos, por exemplo, de pessoas que chegam adoecidas a um centro espírita, adoecidas psiquicamente, né? Passando por uma depressão, passando por alguma crise emocional, qualquer coisa do gênero, e aí então o conselho que se dá é, você vai fazer um tratamento, e a recomendação também é você fazer uma atividade voluntária, você praticar uma atividade voluntária. E aí então essa ideia da labor-terapia, que no plano espiritual é quase que uma regra, todos nós no plano espiritual seremos encaminhados para alguma atividade produtiva, né? Inicialmente por uma necessidade terapêutica.
Então, para você se transformar, para modificar um pouco a sua mentalidade, vá fazer um trabalho voluntário, vai se integrar socialmente. Então, é colocado para nós toda aquela lista de benefícios, mas que na verdade é uma terapia para fazer com que o espírito seja mobilizado para se desenvolver, porque se ele ficar estagnado, ele vai adoecer. E a gente vê isso, né, como eu comentei com vocês há pouco, a gente vê isso na prática acontecendo. Aqueles que param de exercer algum tipo de atividade adoecem. E nesse adoecimento é exatamente por seguir por um caminho contrário àquilo que a natureza nos impulsiona. Se a natureza nos leva para um desenvolvimento natural, e todos nós somos levados, seja por amor, por vontade própria, seja pela dor, por uma necessidade, a buscar esse desenvolvimento. E quando nós falamos em desenvolvimento, em evolução espiritual, nós falamos inevitavelmente em felicidade. Qual é o espírito feliz? Quem é o espírito que chegou naquela condição de felicidade? Foi o espírito que evoluiu. E como se dá essa evolução? E é isso que, infelizmente, nós percebemos no mundo hoje, uma falta de compreensão muito grande. Como se dá a conquista da felicidade? Se dá através do desenvolvimento do espírito. E como o espírito se desenvolve? Através de atividades que façam com que ele desenvolva o seu potencial. E aí entramos mais uma vez. Fisicamente, inicialmente, quando ele se encontra aqui nessa condição de encarnado nesse mundo, moralmente, intelectualmente e espiritualmente. E esse espiritualmente nós incluímos também, né, o equilíbrio psíquico dele, que podemos colocar também, né? Então, em todos esses aspectos nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo até alcançarmos a condição de um espírito feliz. O espírito feliz é sempre um espírito produtivo. Se o indivíduo não é produtivo, se nós estamos numa condição em que não estamos produtivos, nós podemos ter certeza que nós seremos infelizes. E essa infelicidade vai surgir para nós através de uma depressão, através da falta de um sentido para a vida. E hoje nós vemos, né, claramente um conflito muito grande na nossa sociedade, daqueles indivíduos que relatam que simplesmente não encontram um sentido para a própria vida. Qual é o sentido da vida? E aí então nós fazemos um diagnóstico da vida dele, nós percebemos que ele não faz aquilo que ele gosta, ele não está no meio de pessoas por quem ele tem ali um vínculo afetivo, e aí então ele fica-se completamente perdido. E sentindo-se perdido, mostra claramente esse deslocamento em que ele se encontra, não conseguindo se desenvolver. E essa estagnação, mais uma vez, vai sempre gerar esse conflito íntimo dentro dele. Então aqui, nessa parte também, então, como nós já falamos em todos esses aspectos, né, psiquicamente, né, e nós podemos perceber também que quando nós estamos vinculados a alguma atividade e fazemos aquilo que nós gostamos, nós temos então aquela satisfação, aquele prazer que nós sentimos de realizar aquele tipo de atividade. E é uma satisfação que nós não podemos simplesmente transferir para os outros ou mostrar para os outros como é. Cada um sente de fato aquilo, né, que conquistou. Então, por exemplo, eu faço uma atividade voluntária ou eu faço uma atividade profissional que realmente eu gosto. Então eu tenho disposição para levantar, o cansaço físico não me incomoda, apesar de eu necessitar do repouso, né? Mas assim, é aquele cansaço prazeroso, porque eu fiz aquilo que eu gosto de fazer. Eu sempre busco mais coisas para fazer. Então a gente lembra sempre que, se tiver sorte de fazer o trabalho que gosta e ainda ganhar por isso, isso acaba se tornando quase que uma diversão. Porque ele deu sorte de realmente trabalhar com aquilo que ele gosta e ainda receber por fazer tudo isso. Mas se ele mantiver as suas responsabilidades recebendo ali pelo trabalho que ele desenvolve e puder paralelamente fazer um trabalho que goste, aí então ele também se realiza.
E esse trabalho que gosta pode ser um trabalho que é feito em casa, é um trabalho que é feito coletivamente, individualmente, é um trabalho que é feito numa instituição, alguma coisa que faça com que ele se sinta produtivo, mas realmente fazendo aquilo que ele gosta. A Andrea colocou, né? Muitos estão atualmente passando por esse momento, não sabem o que fazer, nem que rumo tomar. É porque existe para nós hoje, né, Andrea, a gente vai vivendo no nosso passado experiências, situações que muitas vezes são complicadas e que hoje trazem consequências para nós. E esse deslocamento que eu falei para vocês, que o indivíduo se sente deslocado, ele vai então procurando um ambiente social onde ele se sinta encaixado, onde ele se sinta reconhecido, fazendo uma atividade que ele goste, porque hoje para nós o trabalho é uma obrigação. Você precisa trabalhar para poder sobreviver. E a gente vê assim que essa dor moral que nós sentimos, porque não deixa de ser uma dor moral, por sermos obrigados a fazer alguma coisa que nem sempre nós gostamos, é uma imposição. Você tem que fazer isso, porque se você não tiver isso, você vai ficar estagnado. É a vida que praticamente nos empurra para fazer isso tudo. E o que nós encontramos, né, são pessoas procurando um caminho para seguir, tentando encontrar, por exemplo, uma atividade que seja prazerosa, e para fazer essa atividade ele tem que buscar ali o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento acadêmico. Então ele tem que estudar, ele tem que fazer ali a sua faculdade, ele tem que fazer um curso qualquer que seja, e aí depois ele não tem ali o recurso para fazer o curso que ele gostaria de fazer, ou ele fez o curso e não encontra uma posição onde ele possa se encaixar profissionalmente, ou se ele está encaixado ele não tem o reconhecimento que ele gostaria de ter. Então tudo isso vai sendo somado aos conflitos que ele traz do passado e faz exatamente que as pessoas se sintam sem esse rumo, que as pessoas não se encontrem, e daí então elas começam a ter esses conflitos. E é por isso que nos tempos atuais, onde tantas pessoas buscam espaço com tão poucas vagas, que nós vemos um aumento significativo daquilo que é chamado então de depressão, que é a doença do século. E por que a depressão é chamada de doença do século? Exatamente por essas exigências que nós encontramos hoje, na sociedade de um modo geral, e as pessoas não conseguem se satisfazer. E aí por isso que nós vemos, né, felizes daqueles que fazem o que gostam e conseguem sobreviver disso. Uma atividade que proporcione para ele o prazer naquilo que ele faz. E são poucos os que têm isso. E é por isso que quando aquela pessoa que trabalha e ela se sente infeliz fazendo esse tipo de trabalho, quando ela se aposenta, ela não tem vontade de fazer nada, simplesmente porque ela não desenvolveu esse valor de se tornar produtivo pelo simples prazer de ser produtivo e não pela remuneração em si. Então esses conflitos todos vão sendo gerados por uma série de fatores, né? Desde questões emocionais, desde questões profissionais, de questões sociais. E aí então nós vamos buscando nosso desenvolvimento espiritual para entender esse sentido da vida. Nós, por exemplo, que temos a oportunidade de estudar e compreender um pouco mais e refletir sobre essas questões, a gente entende que apesar das dificuldades que nós enfrentamos, existe algo lá na frente que nós estamos em busca, que nós estamos tentando alcançar. E aí então a gente faz, olha, eu tenho que fazer isso, esse é meu trabalho, eu vou fazer bem feito, mas eu sei que isso não é o meu fim. Porque se você não tiver uma perspectiva futura para tudo aquilo que você faz, você vai sempre imaginar que a sua vida se resume naquilo. Quer dizer que a minha vida então é trabalhar naquela empresa até eu me aposentar e depois eu morrer? Quando a gente começa a pensar assim, sem perspectiva e sem ter esperança de alguma coisa futura, a nossa existência atual acaba sendo algo sem esperança de fato, algo sem grandes perspectivas. Porque nós já imaginamos um futuro finito, um futuro que vai terminar sem trazer para nós aquilo que nós buscamos, né? Ou seja, sem a nossa realização pessoal. Porque essa realização é essa somatória de conquistas.
Se nós não conseguimos tudo isso e já fazemos ali uma visão da nossa vida que termina sem nós conseguirmos alcançar essa realização, que motivação nós temos para fazer um trabalho agora? Então, para nós, por exemplo, que temos a doutrina como referência, nós já temos ali uma ideia do nosso passado, uma ideia do nosso presente e também uma ideia do nosso futuro, nós sabemos que as dificuldades que nós enfrentamos hoje são dificuldades temporárias, que é uma necessidade que a vida impõe para nós, que nós temos que encarar isso da forma como ele vem, tentar transformar da melhor forma, mas nós sabemos que a nossa vida não se resume nisso, é apenas um estágio difícil, um estágio doloroso que nós estamos vivendo, mas que no futuro vai trazer para nós uma resposta, vai trazer para nós um retorno, porque a ideia do nosso desenvolvimento continua muito presente. Então essa é a nossa motivação que nós temos. Hoje eu posso não fazer aquilo que eu gosto. E aí tem uma passagem muito interessante que eu sempre gosto de lembrar, no filme Gladiador. Né? No começo do filme tem uma passagem em que o general, o Maximus, ele é então convidado pelo imperador a assumir o cargo, né, de administrador de Roma. E aí então ele fica relutante, porque ele não queria isso, ele não queria aquele poder, ele queria voltar para as terras dele lá na Espanha, né, que ele era chamado de espanhol, junto com a família. E aí então ele voltou lá para a barraca dele, para a tenda dele, e conversou com o auxiliar que ele tinha, que era ali o seu cavalariço, né? E aí perguntou para ele assim, alguma coisa do gênero, como é que você compreende as suas obrigações? E ele falou assim, na maior parte do tempo eu faço aquilo que eu preciso, no restante eu faço aquilo que eu quero. Então, para nós hoje, essa ideia, ela é muito significativa para nós, embora ela tenha sido citada apenas como uma passagem de um diálogo sem muita importância, ela tem um cunho filosófico muito profundo. Porque aqui hoje, na nossa encarnação, na maior parte do tempo, nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer. Encarar ali as nossas provas, encarar as nossas expiações, assumir com os nossos compromissos. No restante do tempo, nós fazemos aquilo que nós queremos. E aí então nós vamos mostrar realmente quem nós somos, porque inicialmente nós fazemos aquilo por obrigação. O restante nós fazemos por vontade. Se nós não tivermos essa motivação, esse tempo restante vai ser um tempo ocioso. E é ali que começa então, né, aquela ideia da água parada, que começa a ficar contaminada, começa a ser ali criadouro de vetores de doença e tudo mais, né? Então, quando nós nos desenvolvemos espiritualmente, nós cumprimos com as nossas obrigações e no restante do tempo nós procuramos o nosso desenvolvimento. Porque enquanto eu não estou fazendo aquilo que eu preciso, eu faço aquilo que eu quero, e eu quero realmente me desenvolver. E isso faz parte do quê? Da nossa motivação em busca do nosso crescimento espiritual, porque nós temos a consciência disso. Falar, por exemplo, que eu trabalho pensando no meu desenvolvimento espiritual, falarmos isso publicamente para pessoas que não compreendem a essência da filosofia espírita, vai ser uma banalidade, né? Imagina, você trabalha, eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. E se eu ganhasse na Mega Sena, por exemplo? Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia passar minha vida viajando, eu ia passar minha vida comprando coisas. Você acha que eu ia me preocupar com o desenvolvimento espiritual, com uma conta bancária lá guardando milhões de reais? Se nós temos a ideia do desenvolvimento espiritual, nós vamos aproveitar esses recursos para continuarmos nos desenvolvendo. Eis aí então a grande diferença do que nós encontrarmos um sentido para a nossa vida. A Conceição colocou para nós, né, usado de uma forma de algo que não crescemos espiritualmente, sem em busca daquele prazer, daquela futilidade. E existe um detalhe também bastante interessante, né, para a nossa vida. Nós temos que nos encaixar, buscarmos ali um propósito para a nossa vida, em que nós temos que conciliar duas potências que são importantes. Né? Primeira potência
é a nossa capacidade de fazer alguma coisa. E a segunda potência é a exigência daquela atividade, a exigência intelectual, a exigência de uma competência. Então é aquilo que me é exigido e aquilo que eu posso oferecer. Né? Olá, professor. Então nós temos ali um gráfico, né, que eu já cheguei até a comentar com isso em estudos anteriores. Aliás, há bastante tempo eu comentei sobre isso, porque nós pensamos assim, a atividade ideal é aquela atividade que vai exigir de mim um pouco do meu desenvolvimento, mas aquilo que eu posso oferecer vai me motivar a aprender, vai me motivar a crescer, a oferecer ali um esforço a mais, um algo a mais. Mas nós temos dois detalhes importantes. Se eu faço alguma coisa, eu tenho ali um grau de competência. Se eu faço alguma coisa que está muito além da minha competência, vem o estresse. Porque eu tento fazer aquilo, eu nunca consigo alcançar, é algo que vai me desgastando, vai me consumindo, eu começo a ficar doente. Então isso é o estresse. É exigir de mim algo além daquilo que eu posso. E ao contrário disso, é quando eu tenho uma grande competência e eu faço um trabalho que é muito abaixo daquilo que eu posso alcançar. Então eu posso fazer muito, mas me é exigido pouco. Aí, ao contrário do estresse que nós estamos vivendo, vem a parte do tédio. E o tédio também adoece. Imaginemos, por exemplo, que intelectualmente eu tenho um bom preparo, que intelectualmente, fisicamente também eu tenho uma capacidade, e aí então eu sou colocado para fazer uma atividade banal. Banal no meu ponto de vista. E aí eu vou fazendo aquilo por obrigação, mas eu fico entediado, porque o meu potencial não é exigido. E aí então, do contrário, como eu falei para vocês, eu tenho uma competência limitada e me é colocado para fazer uma atividade que vai muito além daquilo que eu posso, eu começo a me estressar. Então eu tenho que encontrar um equilíbrio entre aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho de capacidade e uma atividade que seja compatível com esse meu grau de desenvolvimento. E hoje, infelizmente, nós não encontramos isso. O estresse, por exemplo, é nós trabalharmos numa atividade que traga para nós, numa atividade profissional, por exemplo, que traga para nós um pequeno retorno, e esse retorno que eu recebo em termos de salário, de remuneração, eu não consigo quitar com as minhas obrigações. Eu acabo me estressando, porque eu tento e nunca consigo. Eis aí então elementos importantes que nós encontramos na nossa sociedade, nos nossos tempos atuais aqui na vida em sociedade, para nos ajustarmos nessa relação de trabalho e de desenvolvimento. Então nós precisamos buscar aquele caminho que proporcione para nós o equilíbrio, que eu trabalhe com prazer, que eu trabalhe com satisfação e ao mesmo tempo que eu consiga me manter. Vamos aqui então para a nossa teoria aqui do Livro dos Espíritos. Eu trouxe para vocês, né, algumas ideias um pouco desorganizadas a respeito desse tema, mas já deu para ter uma ideia, né, do que nós precisamos buscar, qual é o nosso propósito e qual exatamente ali, que o primeiro item que é colocado para nós, a necessidade do trabalho. Mais uma vez, nós fomos criados com esse impulso natural para buscar o nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento se dará exatamente através do trabalho. Lembrando mais uma vez, nós não estamos falando de emprego. Nós estamos falando de trabalho. É o espírito estar ativo, é o espírito estar produtivo. No momento em que ele deixa de buscar ou de corresponder a esse impulso natural, ele começa então a adoecer, ele começa a se desequilibrar. Por isso nós temos aquela ideia, né, de dizer assim, olha, se eu ficar parado, se eu não estiver fazendo nada, eu enlouqueço. Que é exatamente isso, né? Enlouquecer por quê? Porque nós temos a necessidade, aquele impulso de buscar algo a mais para o nosso desenvolvimento. Mas nós encontramos, infelizmente, né, muitos espíritos, e quando nós falamos em muitos espíritos, nós falamos de uma grande parte aqui do nosso mundo, que se satisfaz, que se compraz com uma vida ociosa apenas vivendo esse prazer. Só que esse prazer ele acaba sendo entediante.
que é exatamente naquele gráfico que eu falei para vocês. Um espírito que tem um grande potencial e ele não usa esse potencial, ele apenas se satisfaz em busca do prazer. E aí o espírito que vai se entediando, vai se desequilibrando e adoecendo. É por isso que hoje, então, para a gente concluir esse raciocínio, voltando àquilo que eu disse para vocês no início, é por isso que o nosso mundo hoje exige de nós um esforço para a nossa própria sobrevivência. No plano espiritual, por exemplo, onde você não precisa sobreviver para se manter, a atividade é uma ocupação para o desenvolvimento do espírito. No nosso mundo físico, a reencarnação é uma necessidade evolutiva, porque através da reencarnação a gente não apenas vai resolver as questões e vai resolver as questões pendentes que todos nós temos, né? Como também a gente vai realizar atividades que vai nos impulsionar para esse crescimento. No plano espiritual nós não temos essa obrigação. No plano espiritual nós podemos dizer assim que todas as atividades são voluntárias. Só que se é voluntária e você vai pedir a voluntariedade de um espírito ainda inferior, ele não vai fazer. De que forma que você vai obrigá-lo então a se desenvolver? Ele vai reencarnar. E se houver necessidade, ele vai reencarnar num ambiente que exija dele um esforço para a sobrevivência. Então ele vai ter que trabalhar por obrigação. Olha só que sentido interessante que a gente começa a ver o nosso mundo. Nós reencarnamos para o nosso desenvolvimento. Nós não reencarnamos apenas para resolver problemas do passado. Porque a ideia da reencarnação que nós temos, ela é assim, né? Você vai reencarnar para poder resolver os seus karmas, como se diz popularmente. E resolver esses karmas significa, você vai reencarnar para resolver problemas. Só que não é esse o objetivo principal, né? Inclusive nós temos, voltando um pouquinho aqui no nosso O Livro dos Espíritos, deixa eu pegar para vocês aqui sobre a parte da reencarnação. Lá na primeira parte, só para a gente poder ler sobre isso, que é bem interessante. Cadê aqui, rapidamente, só um instantinho. Está aqui, ó, finalidade da encarnação, lá no capítulo 2 do primeiro livro, o primeiro item. Kardec pergunta aos espíritos: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Olha, depois de tudo isso que nós conversamos, eu vou ler para vocês essa resposta e vocês vão ver o sentido que ela traz para nós. Qual a finalidade da encarnação? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma o aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. E aí então, Kardec faz um comentário. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, o meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então nós vamos nos desenvolvendo individualmente, nós vamos desenvolvendo o meio, o ambiente onde nós vivemos, e coletivamente nós vamos desenvolvendo o mundo que nós vivemos. Então essa é a nossa parte, né, na obra da criação. E para isso, então, nós estamos constantemente em atividade. Aquele que não exerce esse papel está em desequilíbrio, não tenhamos dúvida disso.
Hermes lembrou aqui, reencarnamos para evoluir, só que nessa evolução requer apagar alguns problemas do pretérito, né? O que nós vemos, né, Hermes, a ideia que é colocada para nós é que nós reencarnamos para resolver problemas, aquilo que eu coloquei. Só que, na verdade, né, os problemas fazem parte do percurso, aqueles problemas, os desequilíbrios que nós causamos e depois, por consequência, as atividades para poder retomar esse desequilíbrio, esse equilíbrio. Só que, na verdade, o grande propósito que nós temos é sermos impulsionados para o nosso desenvolvimento. E nesse desenvolvimento que nós estamos, seja aqui nesse nosso mundo, seja em mundos mais elevados, a atividade é constante. E é por isso que nós vemos sempre, né, aquele depoimento de que o espírito, quanto mais evoluído ele é, mais ativo ele se torna. Porque aí, então ele não trabalha por obrigação, ele trabalha simplesmente pela consciência de ser útil, pondo em prática aquilo que é o mais natural imposto por essa lei natural, né, ou essa lei divina. Então vamos aqui para essa primeira questão. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os prazeres, né? Nessa segunda parte aqui da resposta, é colocado para nós uma imposição. A sociedade traz essa imposição, a civilização, porque nós queremos cada vez mais viver esses prazeres, né? Essa satisfação aqui no nosso mundo. Então somos nós que criamos a necessidade de trabalharmos cada vez mais, e é nisso que vem também aquilo que eu tinha comentado com vocês, aquele estresse de eu querer ter, por exemplo, um estilo de vida e ter que trabalhar para manter esse estilo de vida. E é aí que nós encontramos, né, quando nós vemos assim alguns relatos de algumas comunidades de pessoas que parecem ser meio malucas. Eles vivem numa comunidade em que todos trabalham uns pelos outros. Aquela ideia, né, de quando Raul Seixas trouxe para nós a ideia da sociedade alternativa, imaginarmos, vamos criar ali uma grande fazenda onde todas as pessoas trabalham em benefício de todos. Você não vai receber salário, mas você acorda todo dia, um vai trabalhar na produção disso, o outro vai trabalhar na produção daquilo, o outro vai trabalhar na parte de educação, o outro de saúde, todo mundo trabalha voluntariamente. Olha que ambiente mais agradável, né? Agradável para uns. Porque para outros ele quer trabalhar, ele quer viver nessa sociedade, mas ele quer viver sem fazer nada. E aí mostra exatamente a disparidade, né, o desequilíbrio que existe quando esse indivíduo que não se encaixa nessa sociedade onde todos precisam ser produtivos, mostra ali a sua inferioridade. Então não adianta nós, por exemplo, na condição evolutiva em que nós estamos, sermos levados para um planeta, para um mundo mais evoluído, na condição moral que nós estamos ainda. Naquele mundo mais evoluído em que todos trabalham pela consciência do trabalho, enquanto que nós trabalhamos ainda por obrigação. Aí então nós destoaríamos daquilo que é o natural, daquilo que é o normal. Por isso então que essa evolução natural, essa migração e essa lei de afinidade vai nos colocando no ambiente onde nós estamos ali em equilíbrio. Se nós não chegamos ainda nesse patamar mais elevado, nós vamos trabalhar num planeta que vai exigir de nós aquele trabalho de sol a sol, vai exigir de nós ali o trabalho para a sobrevivência, mas a verdade não é a sobrevivência em si. Na verdade, é o nosso desenvolvimento espiritual através dessa atividade. Mas enquanto nós não temos essa consciência, são as obrigações de sobrevivência que vão nos impondo, então, essas dificuldades. Depois aqui na questão 675, só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então o espírito também trabalha, seja ele fisicamente, seja ele intelectualmente, seja ele moralmente, seja ele espiritualmente. O espírito está sempre ativo.
A grande complicação que nós encontramos é quando nós percebemos que você é obrigado a trabalhar sem ter vontade de trabalhar. Por aí então nós percebemos que, embora você trabalhe, o espírito trabalha forçado. Ou ele poderia até dizer que o espírito não trabalha, né? Mas, na verdade, mesmo que nós tropeçamos, a queda sempre é para frente, né? Então, até mesmo o tombo faz com que nós sejamos impulsionados. Nesse caso, nós somos motivados pela dor. Mas imagine então nós fazermos alguma coisa que a sociedade nos impõe, e nós fazemos isso com consciência e com satisfação. Aí então seria ali o nosso paraíso na Terra, né? Porque você faz aquilo que gosta, e mais uma vez, como eu disse, ainda ganha para isso, né? E aí o trabalho não se torna trabalho, se torna um grande prazer, apesar do esforço que é exigido de nós. E aí então que entra o papel do dinheiro, o papel das riquezas, que vão, e nós vemos assim a sabedoria, né, dessa lei natural, que é uma grande teia que vai então ali cruzando os fios, que nós temos então. Por que nós trabalhamos? Para ganhar dinheiro. Por que nós ganhamos dinheiro? Para comprar as coisas que nós queremos. Então, através do estímulo de um prazer, nós vamos então nos desenvolvendo espiritualmente. Seria como se fosse aquela ideia do cavalo ou do jumento puxando uma carroça com aquela cenourinha na frente. Ele está preocupado em alcançar a cenoura. Ele não está preocupado com a carga que ele está carregando. Quando nós alcançarmos um estágio evolutivo mais elevado, nós não precisamos do estímulo do dinheiro, dizer assim, olha, trabalha que eu te recompenso com esse dinheiro. Nós vamos dizer assim, eu não preciso do dinheiro, mas eu preciso do trabalho, porque eu gosto de ser útil, eu gosto de ser produtivo. Então hoje, o próprio mecanismo da vida aqui no mundo material, nós então somos encarnados, a nossa encarnação vai impor para nós algumas necessidades, que é o caso da necessidade da sobrevivência, vai apresentando para nós caminhos, né? Olha, para você satisfazer as suas necessidades, você precisa ter um bom emprego. Para ter um bom emprego, você precisa estudar. Então você vai escolher alguma coisa com quem você tem afinidade, né, com que você tem afinidade, no caso, por exemplo, de uma profissão. Não, eu quero me formar naquela faculdade, ou eu quero fazer aquele curso, porque eu quero ter um emprego e eu quero ganhar dinheiro. Então, enquanto o presente está lá na frente, aquela cenourinha está pendurada lá na frente, eu me desenvolvo fisicamente pelo trabalho que eu faço, eu me desenvolvo moralmente nas relações sociais em que eu me encontro, eu me desenvolvo intelectualmente pela formação que eu busquei, que eu alcancei. E aí eu acredito que tudo isso que eu fiz é para poder ganhar dinheiro. E na verdade eu não percebi que enquanto eu vou em busca do dinheiro eu estou me aprimorando. Quando a minha consciência despertar, eu vou pensar assim, mas espera aí, eu estou fazendo isso tudo por dinheiro? Mas será que eu não percebi a grande aquisição, a grande conquista espiritual que eu alcancei? Aí eu paro e falo assim, mas espera aí, eu vou fazer isso então porque eu gosto. O dinheiro para mim será uma consequência e não o meu objetivo. Para a grande maioria da população mundial, tudo aquilo que se faz é em busca do dinheiro. Para a pequena minoria que tem a consciência, trabalha pelo prazer de trabalhar e o dinheiro vem como consequência. Aí nós nos perguntamos em qual desses grupos nós estamos. Eu trabalho pela satisfação ou eu trabalho pela obrigação? O dinheiro para mim é o fim ou é o meio? Para aqueles em que o dinheiro é o fim, ele nunca vai conseguir se transformar de fato, pelo menos não de imediato. Para aquele em que o dinheiro é o meio, ele vai se desenvolver, vai aproveitar o recurso que ele conquistou para se desenvolver cada vez mais. Porque ele vai perceber que ele nunca se desenvolveu o suficiente, então ele sempre vai aproveitar todas as oportunidades, todos os recursos para crescer. Porque, como eu falei para vocês, né, hoje um grande teste de caráter que nós temos é um prêmio de loteria.
pega um indivíduo e fala assim, olha, você acaba de ganhar 10 milhões de reais de loteria, lá na Mega Sena, em qualquer outra loteria. Tem 10 milhões na sua conta, o que você vai fazer com isso? Você vai aproveitar isso para o seu desenvolvimento ou você vai parar de se desenvolver para poder gastar tudo isso? A esmagadora maioria da sociedade vai cair nessa cilada de achar que ele não tem mais obrigações, porque a visão dele se limita apenas àquilo que o mundo pode oferecer. E aí nós nos perguntamos, e se nós ganhássemos esses 10 milhões? Claro, né, que estando num grupo de estudos, estudando a doutrina espírita, a gente vai dizer assim, não, eu vou pegar esses 10 milhões de reais e vou investir tudo no meu desenvolvimento. Eu vou fundar creches, eu vou fazer uma doação, eu vou ajudar pessoas que precisam, eu vou fazer os cursos que eu quero. Aí depois a gente ganha. Aí a gente pensa assim, bom, eu tinha feito aqueles planos, mas eu acho que eles podem esperar um pouquinho. Primeiro eu vou buscar um pouco de prazer, eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo, eu vou comprar aquilo que eu gosto e tal, e depois de um certo tempo eu falo assim, bom, agora é hora de eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, mas é mesmo, viu, Hermes? Então muitas vezes a gente joga e não ganha, a providência é muito sábia nesse sentido, né? Porque se você quiser derrubar... quando você chega na hora, né, Andréia, quando chega um momento assim, bom, agora é hora de eu fazer alguma coisa, o dinheiro já foi embora. E é muito comum nós vermos isso, né, em entrevistas, as reportagens são feitas com pessoas que foram premiadas para saber exatamente o que elas fizeram com o dinheiro. A grande maioria perdeu tudo. Comprou ali, eu quero comprar uma fazenda, né, quando são pessoas assim do interior, geralmente elas dizem, né, eu vou comprar uma fazenda, eu vou fazer tal coisa, aí depois de 1 ano, 2 anos, está tudo encostado. Porque primeiro ele não soube investir o dinheiro, faltou o desenvolvimento intelectual. Segundo, ele não tem capacidade para lidar com aquele tipo de atividade, não se desenvolveu intelectualmente. Depois vem ali toda a frustração e toda também a própria tendência inferior do espírito em buscar prazer. Porque ele comprou a fazenda não para poder desenvolver a fazenda. Ele comprou a fazenda para poder ter o prazer de dizer que era fazendeiro. Então nós temos ali, né, o grande desafio. Então quando nós vemos, né, até mesmo essa semana, eu estava conversando aqui em casa, domingo, né, não foi apenas essa semana, foi antes de ontem. Estava passando, né, o Grande Prêmio do Bahrein, lá no Bahrein, né, que é um país ali do Oriente Médio. E aí então começou a mostrar, né, aqueles aqueles árabes, aqueles sheiks, né? E eu conversava aqui em casa e falava assim, nossa, eles investiram uma fortuna para construir aquele autódromo no meio do nada, porque é deserto aquela região ali. Aquelas equipes que gastam fortuna com aquele esporte, porque é uma brincadeira que eles têm ali. Apesar do desenvolvimento tecnológico que tudo aquilo proporciona, eles não estão correndo para desenvolver a tecnologia. Eles estão desenvolvendo a tecnologia para poder brincar. E aí está mais uma cilada, né, que a lei natural impõe, né? Olha, brinca de carrinho, sejam os mais fortes, mas por trás disso tem o desenvolvimento tecnológico que depois vai chegar aqui na nossa sociedade. E aí eu comecei a lembrar, né, das grandes fortunas que encontramos naqueles países do Oriente Médio, principalmente nas empresas petrolíferas que tem ali. Aí eu me lembrava, por exemplo, né, de um filho de um sheik árabe, que ele tinha 10 carros importados na garagem dele, desses carros de altíssimo valor, né, de $1,5 milhão. Ele tinha 10 carros, e em cima de um desses carros ele tinha um tigre, que estava ali deitado, e ele tirou uma foto, né, com aqueles relógios de ouro, os 10 carros perfilados, o tigre em cima do carro, para mostrar que tinha uma grande fortuna. E era um jovem de 25 anos, 26 anos. E aí eu pensava assim, falei assim, imagina se nós pegássemos, por exemplo, coisa que infelizmente nós não vemos, porque é normal isso lá, né, Hermes? Para nós é ostentação, mas para eles é absolutamente natural. E eu pensava assim, poxa vida, né, a gente vê a Cruz Vermelha, a gente vê o Médicos Sem Fronteiras, lá no Moçambique, por exemplo, né, trazendo cargas, o pessoal sofrendo, e a gente não vê ninguém, nenhum sheik árabe, fazendo uma doação.
Ou se faz uma doação, faz porque sobra, não é faz porque quer. Pegamos uma daquelas pessoas que usam, né, aqueles, eu não sei exatamente o nome daquela roupa, mas tem aqueles panos na cabeça que eles usam, né? Imaginarmos, por exemplo, uma pessoa daquela lá em Moçambique trazendo um daqueles Boeings que eles têm lá nos hangares deles, cheio de mantimento que eles compraram com dinheiro próprio para poder ajudar. A gente não vê tudo isso, né? A gente não vê isso acontecendo. Simplesmente vê exatamente naquele aspecto de ostentação. Mas aí vem um detalhe importante, né? Que é uma autocrítica que eu sempre faço, né? Olá, dona Miriam. Que não é apenas uma crítica, mas é uma autocrítica também. Eu coloco assim, mas e se eu tivesse nascido naquela família, será que eu teria feito a mesma coisa? Será que tudo aquilo que eu cobro hoje deles, né, dizendo que eles deveriam fazer, que eles poderiam fazer se eu tivesse como filho de um daqueles sheiks árabes, será que não seria eu ostentando aqueles carros na garagem? E a gente pensa assim, né, graças a Deus que nós não caímos nessa tentação. Graças a Deus que nós temos que trabalhar pela nossa sobrevivência, porque se nós não precisássemos desse trabalho, a gente poderia cair nessa fraqueza de deixar a vida simplesmente satisfazer os nossos prazeres, para numa próxima encarnação depois a gente ter que responder tudo isso, vivendo, por exemplo, com as exigências, né, de uma vida limitada, de uma vida na pobreza. Então toda essa facilidade que nós temos hoje no mundo, então nós pensamos assim, se a vida traz para nós as obrigações do trabalho, para o nosso desenvolvimento, para a nossa sobrevivência, é porque o nosso planeta hoje precisa desse tipo de impulso, precisa desse tipo de motivação. Não é uma motivação prazerosa, é uma motivação dolorosa. Porque trabalhar por obrigação, trabalhar pela sobrevivência, nem sempre fazendo aquilo que gosta, é uma imposição dolorosa. Mas é uma imposição dolorosa exatamente porque nós ainda estamos nessa condição. Quando nós, então, num mundo como esse, num grau evolutivo como esse, nós temos uma facilidade dessa, nós podemos ter certeza que é um motivo de queda. E é por isso que nós lembramos lá no nosso Livro dos Espíritos, quando nós pegamos nos Espíritos Felizes a Condessa Paula, quando ela diz assim, escolha a prova da riqueza como sendo a última. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre riqueza mais para frente, lá quando nós falamos sobre riqueza, sobre o supérfluo e o necessário, né? Tudo isso vai ser tratado depois com mais profundidade. Mas não é à toa que ela trouxe essa recomendação. Porque nós escolhermos essa facilidade nesse grau evolutivo em que nós estamos, certamente ali é o caminho para o abismo. Não tenhamos dúvida disso. A Conceição colocou para nós, não precisa ir lá não. Aqui próximo em Itu tem uma pessoa assim com um tigre também de ouro, né? Para a gente ver, né, a futilidade de tudo isso. E não é à toa que depois os espíritos dizem, né, que depois que nós desencarnamos, nada disso é levado conosco. Nada disso é levado conosco, e nós só levamos aquilo que nós realmente conquistamos em termos de valores. E é por isso que os espíritos sofrem. Inclusive nós vimos isso ontem, estudando lá o livro No Mundo Maior, naquele ambiente tão profundo ali das próximas cavernas, espíritos que carregavam lama, imaginando que essa lama era ouro. Tamanho grau de desequilíbrio. Então tudo isso vai trazendo para nós, né, uma série de exemplos e de situações que nós poderíamos cair com facilidade. Miriam colocando, se aqui com a crise material já sofremos, né? Pois é. Não, mas não era nem ideoplastia, Hermes. Era uma fantasia que eles criavam, porque todo mundo via que era lama. Eles interpretavam aquilo como ouro. Era uma alucinação que eles estavam vivendo. Não era uma transformação, porque todo mundo que estava em volta, observando aquela situação, via que eram placas de lama. Mas eles achavam que era ouro. É uma coisa meio bizarra, né? Continuando aqui, só mais um item. Por que o trabalho é imposto ao homem? Questão 676. É uma consequência da sua natureza corpórea. E é uma expiação,
e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Olha só, agora a gente vai lendo essas respostas e depois daquela introdução que nós fizemos, tudo vai se encaixando. Então é uma expiação, ou seja, é algo doloroso que nós estamos vivendo. E aqui nós percebemos então que esse sentido de expiação que os espíritos dão não é uma expiação em termos de resgate, mas é uma expiação, é uma experiência dolorosa. A gente vê que é nesse sentido que os espíritos trazem para nós essa expressão. É uma experiência dolorosa e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a nossa inteligência. Porque nós vamos, então, desenvolvendo o nosso intelecto, procurando soluções para vivermos aquela obrigação, entre aspas, de vivermos pela nossa sobrevivência, mas, por consequência, nós vamos, então, nos desenvolvendo. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação simples, como se fosse uma brincadeira didática que a tia lá da escola, da escolinha, aplica para os alunos. Nós vamos brincar de fazer tal coisa. Só que no meio dessa tal coisa, nós temos ali uma série de elementos que vão sendo agregados intelectualmente, em termos de desenvolvimento psíquico, desenvolvimento moral, desenvolvimento físico, que a criança não se dá conta. Aquela criança que vai brincar, por exemplo, de queimada, né? Aquela brincadeira de queimada do passado, né? O Lá Soldado, em que cada um fica de um lado, vai pegando aquela bola para acertar no outro. Naquela brincadeira, naquela diversão de competição que todo mundo se envolve, o que está envolvido ali? Né? Pedagogicamente, nós temos ali, por exemplo, o trabalho em equipe, que isso vai servir para aquela criança trabalhar, né, em equipe na sua escola, trabalhar em equipe no seu emprego, trabalhar em equipe na sociedade. Nós temos ali regras que precisam ser seguidas para atingir aquele objetivo. E esse aprendizado em seguir regras vai fazer com que ele respeite, por exemplo, as regras da própria sociedade. Vai com Deus, André, terminamos aqui já também. Vai fazer com que ele siga regras da própria sociedade. Aí ele vai aprender também fisicamente, porque ele vai ter que trabalhar a sua agilidade, ele vai se desenvolver fisicamente. Então tudo isso vai aprendendo, por exemplo, a vencer, aprendendo a perder, psiquicamente também ele vai transformando os seus valores. Então nós vemos que numa simples brincadeira que é aplicada para uma criança na escola, existe ali uma série de valores que vão sendo agregados que ele não se dá conta, mas que ele vai realmente aprendendo com tudo isso. E continua para nós aqui a questão. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve à sua alimentação, à sua segurança e ao seu bem-estar o seu trabalho e a sua atividade. Ao que é de físico, franzino. Deus, né, e ao que é de físico, franzino. Deus concedeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho. Né? Então a gente para por aqui. Como nós vemos aqui então, tudo aquilo que chega para nós como obrigações para o nosso desenvolvimento aqui no nosso mundo físico, serve exatamente para poder nos impulsionar. São os estímulos e as motivações que nós temos para alcançar esse objetivo maior, que é o desenvolvimento do espírito. Então aquele indivíduo que pensa, como eu disse no início para vocês, que ele vai ser feliz não fazendo nada, ele está na verdade se iludindo. Porque somente através dessa conquista espiritual é que ele alcança a felicidade. Sem essa felicidade verdadeira, ele sempre vai sofrer realizando essas atividades. Então, para nós, por exemplo, aqui hoje, fazer um trabalho voluntário, aquele que tem o espírito voluntário embutido dentro de si, já alcançou algo significativo no seu desenvolvimento. Porque ele trabalha não pelo dinheiro, não pela recompensa. Ele trabalha pela vontade de trabalhar. E isso, para nós, não tenhamos dúvida, é uma conquista valiosa. Mas muitos ainda não conseguiram ainda. Me recordo até de uma
de uma colega, né, cujo pai dizia assim: minha mulher não trabalha de graça para ninguém. Só trabalha se tiver ali, se for receber alguma coisa em troca. Aí nós olhamos um para o outro assim, né, imaginando a dureza daquele coração, pensando exatamente nisso. E isso se torna uma realidade. Por que você não trabalha voluntário? Eu vou trabalhar de graça para os outros? Eu não. E aí então percebemos, né, exatamente o que aconteceria. O soldado colocou, né, acho que tudo é trabalho, né, ou custa dinheiro, né? A gente falou agora há pouco, né, soldado, da questão do trabalho e do dinheiro, né? Para muitos o dinheiro é objetivo, para outros o dinheiro é uma consequência. Para aqueles em que o dinheiro é objetivo, né, é um pobre infeliz, porque se não tiver objetivo ele não se desenvolve. Para outros o trabalho é uma consequência, para outros o dinheiro é uma consequência, né? Então temos ali essa responsabilidade. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós paramos aqui na questão 676. Vamos aqui depois para as demais, né? Temos aqui ainda mais algumas para conversar sobre ela. Então, bastante coisa para nós aprendermos, para compreendermos, né? Porque tudo isso faz parte da nossa realidade terrena e também da nossa realidade espiritual. Porque no plano espiritual você não tem recompensa, mas não tem recompensa material. Mas se você tem uma recompensa moral, e para muitos espíritos essa recompensa moral ela não é suficiente. Há necessidade de algo material ainda, né? Mas nós vamos fazer depois aqui uma comparação, né, com aquilo que nós estamos vivendo e com aquilo que precisamos ainda viver, né? A Conceição colocou, né, minha mãe era católica, e como ela entendia essa questão, né, pagava promessas, né? Também, Conceição, a gente já chegou a falar sobre isso, sobre a questão das promessas, né? Porque nós falamos também sobre a lei de adoração. Para muitos, a conquista espiritual também vem através de um esforço. Vimos, inclusive, na questão dos sacrifícios, né? Sacrifício animal, sacrifício humano, que era uma compensação que nós fazíamos naquela nossa relação com um Deus. Mas é o estágio de cada um, né? Não, eu acho saudável, porque ou nós fazemos por uma vontade de fazer, ou nós fazemos por uma motivação. A motivação dela era pagar uma promessa, era o entendimento que ela tinha. Então, para muitos, acha que essa motivação de você ser obrigado a compensar é o modo como você entende. O importante é que você faça. Não importa qual é a motivação. Se para ela a motivação vem através dessa troca, ela está conquistando do mesmo jeito. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que você não tem que fazer ali uma compensação. Só o fato de você fazer pela vontade de fazer já é uma grande conquista. Então tudo aquilo que nós fazemos para o bem, não importa qual é a motivação que nós tenhamos, o bem sempre vai ser feito. A gente só vai modificando a nossa forma de fazer as coisas até alcançarmos ali aquela perfeição. Tudo isso é válido. No caso dela, por exemplo, né, de pagar promessa, o importante é, promessa para quê? Qual era a promessa que ela tinha? Era algo positivo? Era algo bom? Então está feita. Com o passar do tempo ela vai fazer por fazer. Aqui, por exemplo, quando nós estudamos sobre a questão dos sacrifícios, do sacrifício animal, Kardec perguntou, né, mas ajudar o próximo não é mais valioso do que o sacrifício animal? Os espíritos responderam, não tem dúvida nenhuma. Né? Então, é válido, né? Ela está fazendo o trabalho dela, essas almas estão se esclarecendo, né? Então tudo é feito de uma forma positiva e proveitosa para todos. Então, os espíritos responderam a Kardec que o que valia, né, era a intenção. E nessa intenção, o resultado sempre é nobre para todos aqueles que são beneficiados. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo as coisas do modo mais correto. Mas enquanto nós não conseguimos alcançar esse modo correto, o objetivo continua sendo nobre.
né? Para essas almas, por exemplo, que não se esclareceram ainda, que pedem esse auxílio, né? Inclusive nós temos muitos espíritos que procuram médiuns pedindo preces, pedindo auxílio, né? Então todo mundo ganha nesse sentido. Enquanto ninguém se esclarece, né, o que vale é aquilo que você faz naquele momento com boa vontade. É o principal.